Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Matemática Financeira. Essa é a aula 1 e ela vai estar dividida em 4 ou em 5 outras aulas, com alguns exercícios, tá certo? E hoje a gente vai, e nessa aula aqui, aliás, a gente vai começar com conceitos. Primeiro conceito importante, vocês devem entender qual é a noção de juros simples e juros compostos. Vamos começar aqui pelos juros simples. O que são juros simples? São acréscimos somados ao capital inicial no final da aplicação. Então eu trouxe um exemplo para ficar mais claro essa informação. Então vamos supor que você pegou um empréstimo de R$ 1.000. Isso aqui é o valor do capital que você pegou, com um prazo de pagamento acordado para 5 meses e taxa de 10% ao mês. Então, quanto é que você vai pagar por mês e ao final ou seja, qual é o montante final também desse empréstimo? Então, olha, eu preparei essa linha do tempo aqui e os R$ 1.000 são o capital inicial que você pegou, tá certo? E aqui, no primeiro mês, aplicado 10% em cima do valor do empréstimo, quanto é que você pagaria no primeiro mês? Então, se é 10% de 1.000, R$ 100. Ok? Obviamente, eu estou falando dos juros. Você também pode pagar um valor adicional que seria a amortização. Dos R$ 1.000 você vai ter que devolver uma parte também, não é? Então, essa parte se acresceria ao juro, ok? Ou vice-versa. Os juros se acrescem, obviamente, ao valor da amortização. Mas vamos entender só a questão dos juros aqui. Então, primeiro mês você pagaria R$ 100 de juros. Segundo mês, novamente, R$ 100. Por quê? É os mesmos 10% aqui em cima dos R$ 1.000. E assim por diante. Segundo mês foi 100, terceiro mês 100, quarto mês 100. E o quinto mês, aqui eu coloquei primeiro, mas considerem como sendo quinto mês, tá certo? No quinto mês você vai pagar também R$ 100. E qual é o montante? No final das contas, você vai pagar os R$ 1.000, né, que você pegou emprestado, mais R$ 500 que dizem respeito a os juros que você foi pagando ao longo do tempo, tá certo? Agora vamos para os juros compostos. São acréscimos somados ao capital ao final de cada período de aplicação, formando com esta soma um novo capital, também conhecido como juro sobre juro. Então, olha, vamos voltar para o mesmo exemplo. Agora a gente vai considerar juros compostos. Um empréstimo de R$ 1.000 com prazo de pagamento acordado para 5 meses e taxa de 10% ao mês. Nossa linha do tempo aqui, com o valor de R$ 1.000 que foi pego emprestado, não é isso? Então, olha, primeiro mês. Quanto é que você pagaria primeiro mês? Aqui é tranquilo, você vai pegar os R$ 100, perdão, os R$ 1.000 e vai aplicar os 10%. Então, no primeiro mês, R$ 100 de juros. E o segundo mês? Aí é aqui que vocês vão ter que entender. No segundo mês, essa taxa de 10%, ela vai recair sobre a soma do capital inicial, que são os R$ 1.000, mais os R$ 100 de juros do primeiro mês. Então, quanto é que vai ficar? 1.100, ou seja, eu agora aplico os 10% em cima de R$ 1.100. Quanto é que eu vou pagar no segundo mês? R$ 110 de juros. E agora, para o terceiro mês, quanto é que eu vou pagar de juros? Eu vou ter que aplicar os 10% em cima de 1.210. O que é o 1.210? É esse valor aqui, acrescido dos juros do segundo mês. 1.210. Então, quanto é que você vai pagar? Agora é 10% em cima desse valor aqui. Você vai pagar, no terceiro mês, R$ 121. E agora, o quarto mês, qual é o valor que vai incidir a taxa de 10%? Você vai somar 1.210 mais 1.121, que vai dar R$ 1.331. E dele você aplica os 10%. Então, fica quanto no quarto mês de juros? R$ 133,10. E vamos agora para o quinto e último mês
dessa aplicação aqui, desse empréstimo, tá certo? Então, no quinto mês, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar 10% em cima de que valor? O valor de 1.331 somados a 133,10. Fica quanto? 1.464,10 vezes 10%, 146,41. Esse é o valor dos juros no quinto mês. E no final das contas, quanto é que você devolveu? Qual é o montante? 1.610,51. 1.000, que é o valor inicial, mais 610,51 da capitalização de juros compostos, tá certo? Então, você pode perceber que você acabou pagando mais do que no caso dos juros simples. Por quê? Nos juros compostos, você vai pagar juros sobre juros. Outra informação super importante aqui é que nessas aulas, sobretudo na primeira e na segunda aula, no conjunto da primeira e no conjunto da segunda aula, a gente vai ter que prestar atenção que sempre os exercícios vão girar em torno dessas informações aqui, olha, que são o capital, que é representado pela letra C, o capital, tá certo? O I representa a taxa, o N representa o tempo, o período ou prazo, ok? O M é o montante. Então, olha, sempre vai girar em torno disso. Eu vou precisar de um capital, ou para fazer um empréstimo, ou uma aplicação que eu possa fazer, ou uma compra. E se essa aplicação, prazo, se essa aplicação, compra, ou investimento, ou esse empréstimo, ele tiver um prazo, então eu vou ter que pagar o quê? Uma taxa, certo? Que vai acabar nascendo juros, incidindo juros. Muito bem. E esse tempo é dado por N, ok? O tempo que vai ser aplicado os juros é dado por N. E o resultante, o valor final, eu vou chamar de montante. Muito bem. E para que servem essas informações? Vocês vão perceber que todos os cálculos que a gente vai fazer daqui para frente, eles vão precisar dessas fórmulas aqui, tá bom? Então, olha, eu tenho as fórmulas quando a conta disser lá, são juros simples, é uma série de juros simples, aqui, ó, os juros compostos, série de juros compostos, taxa equivalente. Então, sempre vai ter esse tipo de informação e você vai ter que capturar no enunciado, ou seja, na pergunta, o que é o capital, o que é a taxa, o tempo e o montante. Aí você joga nas fórmulas. Perceba aqui, olha, para juros simples, eu tenho, olha, o montante é igual a capital, que multiplica 1, que é de fórmula, o I, que é a taxa, vezes o N, que é o período. Se eu estou falando de juros compostos, o montante é o quê? Ele é o capital, que multiplica 1, que é de fórmula, a taxa, que está aqui o I, tá certo? E elevado a N. Ou seja, eu interpretando essas informações no enunciado, na pergunta, eu vou saber onde jogá-las nas fórmulas. Aí é só fazer as operações matemáticas e chego aos resultados que eu quero. Tá certo? Vamos agora para a segunda parte da primeira aula.